Sejam todos bem-vindos, meu nome é Ravi Savai e eu vou dar seguimento ao assunto de nulidades. O tema de hoje é: existem nulidades no inquérito policial? Muita gente repete a frase: não existe nulidades em inquérito, só irregularidades. Isso é verdade? Será mesmo? Bom, pessoal, o que eu vou dizer aqui é que existem sim nulidades na fase do inquérito, não como meras falhas administrativas, como dizem alguns autores, mas como violações graves de garantias constitucionais que contaminam as provas e, por consequência, todo o processo penal. Bom, se o inquérito é a porta de entrada da persecução penal, é óbvio que vícios cometidos nessa fase podem repercutir depois. Então a pergunta que eu coloco para vocês: como podemos chamar de simples irregularidades, como alguns autores apontam, uma invasão domiciliar sem mandato, uma confissão colhida sem a advertência do direito ao silêncio, ou um reconhecimento feito fora das regras do artigo 226 do CPP? É simples irregularidades? Não são erros pequenos, são nulidades absolutas pela jurisprudência atual. A gente tem um HC do STJ, né? O RHC 150-141 de Minas Gerais. Policiais entraram em domicílio sem mandato, baseado apenas em denúncia anônima. Estava sentindo um cheiro de maconha fora da porta. Decisão do STJ. A ilegalidade da prova, reconheceu a nulidade e determinou o trancamento da ação penal. Qual que é o fundamento dessa decisão? Violação a preceitos constitucionais, como o artigo 5º, a inviolabilidade do domicílio e a vedação de provas ilícitas. Aqui não dá para dizer que foi mera irregularidade, tem uma decisão, uma jurisprudência. Foi nulidade absoluta da prova colhida no inquérito. A gente tem o STF, o HC 219-813, São Paulo, 2023. Fato: confissão informal colhida na fase policial sem advertência ao direito de permanecer em silêncio. Decisão do STF: reconheceu a nulidade absoluta da confissão, porque o direito ao silêncio é garantia constitucional. Está lá no artigo 5º, é a fundamentação da Constituição Federal. Isso é só irregularidade? Essa prova teria sido aproveitada no curso do processo, mas não, ela foi considerada inutilizada. STJ, informativo 856, 2025. Reconhecimento pessoal feito sem seguir as regras do artigo 226. Durante o inquérito, o STJ informou que o artigo 226 é de observância obrigatória, e o desrespeito a esse artigo leva à invalidade do ato. Fundamento: garantias contra falsas memórias e erro judicial. Mas uma vez não é irregularidade, mas nulidade no inquérito. Outro caso é o caso do Moro, Sérgio Moro. Ele teve nulidades reconhecidas pelo STF. Vamos lembrar do contexto. Em 2021, no HC 164-493 Paraná, da segunda turma do STF, declarou a suspeição do então juiz Sérgio Moro nos processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. O fundamento foi a violação ao dever da imparcialidade do juiz, que se manifestou dessa fase da investigação, que se manifestou desde a fase da investigação até a sentença. Aí você fala: mas a imparcialidade gera, parcialidade no caso, gera nulidade? Sim, porque vai contra, é uma nulidade absoluta, porque vai contra o princípio constitucional do juiz natural. O juiz não só deve ser escolhido anteriormente, antes do processo, já ter um juiz escolhido para aquele processo, não, porque senão se torna juiz de exceção, quando é o juiz escolhido para o processo. Mas é um juiz que já é previamente, não é a palavra escolhida, é um previamente designado antes que o processo ocorra. Isso justamente para não entrar
na questão da parcialidade. Não é só tem alguns princípios que são explícitos e implícitos. Por exemplo, o Código de São José de Costa Rica fala do juiz imparcial, que o juiz deve ser imparcial. Não é código, né? São os nossos tratados de São José de Costa Rica. Quais foram os atos, no caso do juiz Sérgio Moro, que revelaram essa parcialidade que causou nulidade? Conversa com o juiz com membros do Ministério Público reveladas na chamada Vaza Jato, o juiz orientando o MP através do celular. Então tem várias conversas que foram mostradas através de celular, que foram identificadas como prova, que ele estava orientando o Ministério Público. O juiz não pode fazer isso. Condução coercitiva de Lula para depoimento em 2016 sem justificativa plausível. Seleção de delações e provas com foco político, especialmente em momentos sensíveis no calendário eleitoral. Então tudo isso gerou nulidade absoluta e foi na fase do inquérito. O STF reconheceu nulidade absoluta com base nos artigos 254 e 564 do CPP, além do artigo 5º da Constituição Federal. Trata-se de nulidade por suspensão do juiz, que é tão grave que contamina todos os atos decisórios do processo. Aí é o princípio da causalidade. Se um ato é contaminado, ele contamina todos os atos do processo. Por isso que é muito incoerente falar que num inquérito policial, como ele é um procedimento inquisitivo, de natureza procedimental administrativa, ele é um ato alguns autores falam que é meras irregularidades ou irregularidades que não faz parte do conceito de nulidades. Está extremamente errado. No caso do Sérgio Moro, foram nulidades que começaram ali no inquérito, que entrou para o desenvolvimento do processo e foi até a sentença. Então é um fruto da árvore envenenada, né? Um ato vai envenenando todos os frutos que dependem desse ato. Diferente de uma irregularidade qualquer, nesse caso do Sérgio Moro, o vício aqui comprometeu a estrutura do devido processo legal. Qual foi a consequência prática? Todos os atos decisórios proferidos por Moro foram anulados, os processos foram remetidos à Justiça Federal, do Distrito Federal, para reinício. O STF deixou claro que não se pode admitir processo penal válido sem juiz imparcial. Então, o princípio do juiz imparcial e do juiz natural. Não sei se o juiz natural entra aqui, que o juiz natural é que fala que o juiz tem que ser designado, mas entra também, porque o juiz natural é o juiz imparcial. O caso Moro mostra que a nulidade pode nascer ainda na fase da investigação e se prolongar no processo. Se o magistrado atua de forma parcial, já no início da persecução penal, todo o encadeamento dos atos subsequentes fica comprometido. É o princípio da causalidade. Um vício originário, o que é esse princípio? Um vício originário, a suspensão, no caso ali, a suspensão contaminou todos os atos posteriores, gerando nulidade absoluta do processo inteiro. Mas aí você fala, onde é que está a suspeição no Código de Processo Penal? Artigo 564, é o primeiro inciso ali, incompetência, suspensão ou suborno do juiz. Isso reforça a minha defesa. Existem nulidades no inquérito, na fase pré-processual, quando direitos fundamentais são violados. Não são simples irregularidades, são nulidades que atingem a essência da jurisdição e obrigam o judiciário a anular provas e decisões. É isso, pessoal. Vou fechar o vídeo aqui. Lembrando que a doutrina majoritária fala que não existe nulidade no inquérito policial. Aurílio Lopes já é mais ponderado nesse sentido. Ele fala, pode haver, se afetar as garantias constitucionais. Os outros autores falam veementemente que não existem.
Porém, você tem que sempre, quando fazer um estudo sobre um tema, tem que se atentar para a jurisprudência, atentar para os entendimentos dos tribunais atuais. E o entendimento atual que há sim nulidade, nulidade absoluta, que pode acontecer no inquérito, e o caso do Sérgio Moro é um caso desse, que a nulidade começou na investigação e o fruto da árvore envenenada envenenou todo o processo. Tá bom? Vou fechar aqui com a seguinte frase. Existe nulidade no inquérito processual, em que pese o inquérito ser um procedimento administrativo, inquisitivo. Alguns autores defendem que ele não tem contraditório, é fato, mas existe sim atos no inquérito que pode sim configurar como uma nulidade absoluta.